Existem erros que você comete que são discretos, disfarçados, quase que imperceptíveis e que pouco a pouco acabam com a sua chance de ser aprovado no concurso público. E o maior problema é que algumas dessas coisas vão fazer com que anos de esforço, milhares de reais investidos e inúmeros atritos com a sua família, tudo isso seja em vão e por água abaixo. Afinal, elas tornam quase impossível com que você consiga uma aprovação. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar 8 pecados que você precisa eliminar da sua vida o quanto antes, caso você queira ser aprovado no concurso público. A propósito, meu nome é Thomas, primeiro lugar no concurso de auditor da Receita Federal, e tentar fazer você estudar de uma maneira mais eficiente é só o que eu faço há muitos anos, todos os dias. Vamos lá? O primeiro pecado que você comete é esperar o momento perfeito para começar a estudar. Tem uma novidade para você, o momento perfeito não existe, ele nunca vai existir. Sempre vai ter aquele projeto no trabalho que está te demandando muita energia, ou sempre vai ter o seu filho que vai estar numa idade que demanda muita atenção, ou você vai estar num relacionamento em que você precisa dar muita atenção para o seu companheiro ou para a sua companheira, ou de repente você está fazendo uma faculdade, um curso, sempre é o momento errado para começar a estudar. Então eu digo para você o seguinte, não existe o momento certo. O momento certo é agora. É você analisar o seu dia a dia, planejar a sua rotina, encaixar o seu estudo dentro dela e à medida que você for executando e reforçando o seu compromisso com esse projeto, provavelmente você vai se tocar que outras coisas possuem menos importância e desse jeito o seu projeto de estudar para concurso vai ganhando volume dentro da sua rotina, ganhando importância e aí sim você vai conseguindo amadurecer como concurseiro e como ser humano. Outro grande pecado que você comete, o segundo pecado, é fazer a seguinte pergunta. Thomas, se eu começar a estudar hoje, eu consigo passar em tal concurso? Já recebo muitas perguntas assim, Thomas, se eu começar hoje, dá tempo de eu me preparar para o concurso da Receita Federal ou para auditor fiscal do Estado de São Paulo? Cara, não importa. Essa pergunta ela é errada, ela não faz sentido. A gente não começa a estudar para concurso pensando num único certame. Você estuda para concurso pensando em cumprir etapas, superar etapas que são demoradas, merecem atenção, comprometimento e o seu objetivo principal vai ser no processo de aperfeiçoamento e aí à medida que você for atingindo esses níveis elevados nas diferentes disciplinas que serão comuns a uma gama de concursos que fazem parte da área que você escolher, aí sim, então, finalmente, quando você atingir esse nível, você vai começar a se atentar para os concursos que estão pipocando. Por isso que é um grande erro começar a se preparar pensando num único concurso. Ah, Thomas, meu desejo é auditor fiscal da Receita Federal. Pô, legal, cara, massa. Mas existem vários outros concursos na mesma área, a área fiscal, que podem te proporcionar uma excelente remuneração, estabilidade e uma grande qualidade de vida. Então, por que não se preparar para um concurso ou melhor, para uma área que te dê inúmeras possibilidades. E aí, à medida que você for aperfeiçoando o seu nível, você vai se atentando para quais fiscos estão pipocando. Isso vale para outras áreas também, área de controle, área de tribunais, concursos da área jurídica. Então, ficar preso a um único concurso é muito difícil, a não ser que você já esteja numa situação confortável na sua vida em que poucos concursos te interessam. Por exemplo, quando eu estudei para auditor fiscal da Receita Federal, eu era analista tributário da Receita Federal. Já tinha uma boa remuneração, já tinha estabilidade, então realmente poucos concursos me interessavam. Mas isso não tem problema, porque enquanto eu não fosse aprovado, eu já ia ter uma vida boa. Agora, você que não tem nenhum cargo, nenhum trabalho, nenhuma remuneração, não faz sentido, na minha opinião, você ter exigências muito criteriosas com relação aos concursos que você quer assumir. Então nunca faça essa pergunta, porque essa pergunta transfere a responsabilidade da sua vida para outra pessoa que muitas vezes não te conhece. Eu recebo muitas perguntas assim, eu respondo ela com o maior prazer, porque eu preciso ressaltar a importância, o perigo de fazer essa pergunta. Porque você precisa tomar as rédeas da sua vida, assumir responsabilidade pelos seus atos, enfrentar uma preparação séria e dedicada, para depois começar a pensar no que você vai escolher. O terceiro pecado que você comete é quando você se compara ao próximo. Nada de bom pode vir com uma comparação ao próximo. Às vezes é inevitável, você olha uma pessoa bem-sucedida, aquela pessoa que é um exemplo para você, e você naturalmente se compara a ela. É praticamente inevitável, irresistível. Mas quase sempre o efeito disso vai ser medo,
paralisação e baixa autoestima. E o motivo é simples. Quando você se compara com uma pessoa, você nunca se compara com o pacote completo, com os fracassos e com os sucessos, com os defeitos e com as qualidades. Você só se compara com o que você vê daquela pessoa. E geralmente o que você vê daquela pessoa são apenas os resultados positivos. É só você parar nas redes sociais. Ninguém posta perrengue nas redes sociais. A pessoa posta a aprovação, uma foto na posse, uma viagem, alguma coisa usufruindo a vida, fruto do esforço que você fez e já conquistou. Então é injusto você, que está passando pelos perrengues e percalços naturais de uma trajetória complexa como essa, que é se preparar para um concurso, é completamente injusto que você se compare apenas com as glórias de uma pessoa. Então o mundo que a gente vive hoje, ele está distorcido, porque as redes sociais mostram uma perfeição que não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Então como que você pode sair ganhando de uma comparação que se dá entre, de um lado, você, que provavelmente nessa fase da vida você ainda está lutando contra todos os obstáculos que aparecem no seu dia a dia, para conseguir manter o foco e a disciplina para conquistar os seus objetivos, e a outra pessoa que é quem você idealiza, que só o que você vê são o sucesso, resultados positivos, viagens para lugares paradisíacos, sendo que essa pessoa também teve seus perrengues, também teve seus percalços, mas você não visualiza isso. Talvez, no fundo, você saiba que ela também é um ser humano e já passou por isso, mas instintivamente você só se compara com aquilo que você vê. Então é completamente injusto você comparar toda uma trajetória com simplesmente uma linha de chegada, que ignora todos os percalços necessários para chegar até aquele ponto. Então uma comparação não é saudável. O que é interessante é você ter pessoas que você admira, admirar pessoas, se espelhar em pessoas, se inspirar em pessoas, aproveitar essa energia positiva para lutar pelo seu objetivo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar para concurso, eu tinha uma grande inspiração, um cara chamado Demétrio de Macedo. Ele tinha conseguido resultados extraordinários. Ele fez um depoimento muito bacana que eu li 20 vezes e cada vez que eu lia aquele depoimento de novo, eu extraía forças para continuar na minha jornada. Eu falava assim para mim, pô, se eu fizer 60% do que esse cara fez, eu tenho certeza que eu vou conseguir a minha aprovação, e não deu outra. E o quarto pecado que você comete é a incessante busca por atalhos na sua aprovação. Pensa comigo, a aprovação no concurso público é algo que vai te dar 70 anos de tranquilidade. 70 anos sem precisar pensar se o seu filho vai ter condições de ir para uma escola, se você vai ter dinheiro para comer, se você vai ter uma aposentadoria. Então, goste você ou não, o caminho para conquistar isso é um concurso com 20 disciplinas, cada uma com, em média, 15 aulas, cada aula com, em média, 200 páginas. Você acha mesmo que existe um atalho para conquistar isso? Você acha mesmo que você pode pegar um assunto como licitações e contratos, que deve ter ali umas 400 páginas de teoria, e aprender com um resuminho e 3 mapas mentais? Você acha que você pode pedir para o ChatGPT pegar um assunto como controle de condicionalidade e fazer um esqueminha de 4 mapas mentais para você entender toda a disciplina e acertar as questões de uma prova de alto nível, como as provas para a área fiscal? Não me entenda mal, tá? Ferramentas de inteligência artificial, resumos, mapas mentais, todas essas ferramentas têm a sua importância e fazem parte do processo, mas elas não substituem o estudo aprofundado nas matérias mais importantes para concursos super concorridos como esses que eu estou mencionando aqui. Então, vários vídeos meus, você vai me ouvir falando sobre encurtar o caminho, sobre realmente pegar atalhos, claro, mas isso não significa que você vai partir do zero e ser aprovado em 2 ou 3 meses. Significa apenas que se você fizer uma preparação bem feita, embasada cientificamente, com base em estratégias que já funcionaram para centenas de pessoas, é óbvio que você vai conquistar o seu objetivo muito mais rapidamente do que se você estudar da sua própria cabeça, descobrindo sozinho os erros que outras pessoas já descobriram que você pode aplicar sem precisar passar pelos mesmos perrengues. Então é importante estudar da maneira certa, isso vai encurtar o seu caminho, mas isso não significa que a sua aprovação virá em tempo absurdamente recorde. Não faz sentido querer algo que vai te dar 70 anos de tranquilidade em 2 ou 3 meses. Então você precisa aceitar esse fato antes mesmo de embarcar nessa jornada que é estudar para concurso público. O quinto pecado é um dos mais perigosos e é o que eu mais vejo acontecer nos meus alunos. E eu já acompanhei mais de 1.700 pessoas individualmente ao longo da minha trajetória como coach, como mentor para concursos, e esse aqui é o campeão. É o pecado de querer agradar a todos, de ser um agradador, vamos dizer assim. E é muito provável, se você nunca ouviu falar disso, que você seja um.
Afinal de contas, isso está na essência do ser humano, de ser aceito pelos outros, de ficar bem com todo mundo. Só que o grande problema é que quando você diz sim para todas as pessoas ao seu redor, você acaba dizendo não para você e para os seus sonhos. E se você tem uma família, esse não, ele não vale só para você, ele vale para o seu núcleo familiar, que é a coisa mais preciosa que você tem no mundo. Afinal de contas, estudar para concurso, ao contrário do que muita gente fala, não é um projeto egoísta. É um projeto familiar, um dos mais bonitos, generosos e inspiradores que existem por aí. Só que não é isso que você vai ouvir das pessoas. O que você vai ouvir vai ser coisa do tipo: pô, Thomas, você vai estudar hoje, cara? Mas vamos surfar com a gente, vamos pegar onda. Seu concurso você nem sabe quando vai ser. Pô, vamos almoçar com a galera. Pô, vamos pra night, vamos pro pagode, vamos pra não sei o quê. Então, a partir de hoje, tenta discretamente mudar esse cenário. Você não precisa pegar o telefone e ligar para todo mundo que você conhece e falar assim: ó, galera, a partir de agora não enche mais o meu saco. Não precisa fazer isso. Então, discretamente, começa a levar o seu projeto a sério, começa a negar convites desnecessários, começa a explicar para as pessoas mais próximas de você a importância que esse projeto tem na sua vida, o quanto que é necessário se dedicar. Porque daí, se essas pessoas não entenderem mesmo assim, você já pode deduzir que são pessoas que não querem necessariamente o seu bem. Então, para as pessoas mais próximas, que você realmente se importa e que estão sempre em contato com você, é legal uma conversa para explicar esse projeto. Porque é natural, completamente natural, que uma pessoa que não é do ramo dos concursos públicos não entenda o quanto de dedicação que é necessário para conseguir ser bem-sucedido num projeto como esse. Agora, pessoas que não são tão próximas, pessoas que ocasionalmente te ligam, não acho que você deva gastar tempo e energia dando muitas justificativas. Fala assim, ó, não posso, preciso estudar, tem um projeto, tal. Se a pessoa insistir, fala, beleza, mas eu preciso mesmo assim. Bola pra frente. Gaste a sua energia só com aquelas pessoas que realmente importam para você. Afinal de contas, se uma pessoa relativamente próxima de você ouviu a sua explicação e não te apoiou nesse projeto, talvez você precise ouvir qual que é o sexto pecado que você comete. E ele está relacionado a péssimas companhias. Você já ouviu falar naquele ditado que diz assim: você é a média das 5 pessoas com quem você convive? Ela foi falada por um cara chamado Jim Rohn. E essa frase mostra que você é completamente influenciado pelo ambiente em que você vive. Se você, que tem um sonho de ser auditor fiscal da Receita Federal, ou consultor do Senado, ou juiz federal, começa a andar só com pessoas que só querem saber de balada e de usar drogas, o que você acha que você vai se tornar? Antes, eu tinha uma filosofia em que eu achava que era importante você manter próximo de si pessoas que tiveram uma importância na sua vida anos atrás. Então eu tinha amigos de infância que eu era amigo há 30 anos, 20 e tantos anos, que embora hoje não tenham nada a ver comigo, eu senti uma necessidade de aceitar a presença deles por perto ou mesmo estimular um certo convívio com essas pessoas. Mas a verdade é que eu aprendi com a vida que as pessoas mudam. Os pensamentos mudam. Então não faz sentido manter perto de você pessoas que não têm os mesmos valores de você. Seu tempo é muito precioso. Quanto mais velho a gente fica, menos tempo a gente tem. E o pouco tempo disponível que a gente tem que dedicar para pessoas que realmente acrescentem na nossa vida e que tenham um significado importante na construção da nossa trajetória. Então a minha sugestão para você é a seguinte: não tenha medo de se afastar de pessoas que não fazem bem para você e criar novos círculos de amizades com pessoas que têm o potencial de despertar em você algo com muito mais potencial. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo para você entender a situação. Quando eu comecei a estudar para concurso, lá para o meu primeiro cargo de analista tributário da Receita Federal, as pessoas que andavam comigo naquela época só queriam saber de, na metade da semana, beber, ir para festa e na outra metade da semana ficar na praia curando a ressaca. Por algum milagre, eu consegui a disciplina necessária para estudar nesse período e, por sorte, o concurso que eu tentei tinha 700 vagas e eles chamaram mais gente do que o previsto, porque eu nem fiquei dentro das vagas. Por algum milagre, eu fui chamado para esse concurso e fui tomar posse em outra cidade, muito distante da onde eu morava. E aí, nesse novo lugar que eu fui, para o qual eu fui e conheci novas pessoas, eu tinha um objetivo muito claro, que era continuar estudando para auditor fiscal, que era o meu cargo que eu sempre sonhei. E aí eu conheci outras pessoas que também compartilhavam desse sonho, a gente se incentivou, a gente se estimulou, a gente se espelhou um no outro e o resultado desse ambiente completamente diferente foi uma preparação em alto nível e o primeiro lugar no concurso mais concorrido do Brasil. Olha só a diferença que o ambiente faz na sua vida.
Então presta atenção no seu ambiente. Você não tem nenhuma obrigação de carregar as pessoas nas suas costas. Você também não tem nenhuma obrigação de salvar as pessoas. Então se aproxime de pessoas que têm os mesmos valores que você, que podem acrescentar alguma coisa na sua vida e vice-versa. E para se afastar de pessoas que não te acrescentam nada, você não precisa criar dezenas de confrontos traumáticos. Você pode gradativamente, aos poucos, discretamente, ir se afastando, negando alguns convites que, rapidinho, elas vão entender o recado e vão te deixar em paz. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Na minha trajetória como coach, como mentor e como ser humano, eu vejo que essa é uma das principais dificuldades que as pessoas têm. Se afastar de pessoas tóxicas e se aproximar de pessoas que acrescentam realmente alguma coisa em termos de valores para a sua vida. O sétimo grande pecado que você provavelmente comete é a falta de foco. Sabe aquele ditado do Sêneca que diz assim: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir? Esse ditado foi proferido mais de 2000 anos atrás e ele era tão verdade naquela época como ele é verdade hoje. Essa é a grande questão. Todos nós, de forma intuitiva, a gente tenta fazer coisa demais ao mesmo tempo. Isso é um problema crônico na sociedade. Todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas possuem isso em comum. Elas escolhem algumas poucas coisas estrategicamente para serem bem acima da média e várias outras coisas para serem estrategicamente medíocres. E não tem problema, não tem como ser bom em muitas coisas. Mas Thomas, e se o caminho que eu escolher for o caminho errado? Cara, o que você acha, velho? Que tem alguém com um flashcard com o caminho certo para a sua vida? Não existe caminho certo e caminho errado. O certo é você escolher um caminho, agir massivamente com toda a sua energia para fazer aquele caminho dar certo, e aí depois que ele der certo, se você quiser mudar de ideia, fazer outra coisa, você pode fazer, pode ter outros planos, mas aí você vai ter estabilidade, uma boa remuneração e tranquilidade para mudar o rumo da sua vida, como muitas pessoas que eu conheço já fizeram. E o oitavo e último grande pecado que você comete é sobre a sua relação com os erros da sua vida. Eu costumo dizer que o erro é uma bênção. O erro significa que você tenta, que você se esforça, que você está colocando a cara a tapa para enfrentar os desafios da sua vida. Isso já é muito mais do que grande parte das pessoas fazem hoje em dia. Mas a grande questão é, quando você erra, você ganha uma coisa muito importante, você ganha informação. Porque isso que é o erro, informação. Informação sobre algo que você fez, que não deu certo, e como você é uma pessoa livre para fazer as suas escolhas, agora você tem essa informação para poder corrigir a sua trajetória e não cometer os mesmos erros no futuro. E o que realmente te trava é achar que o erro é uma prova da sua incapacidade, de achar que os erros te limitam ou te diminuem de alguma forma. Mas é justamente o contrário. Cara, se você errou, ótimo, incrível, significa que você tentou, você errou, agora você tem informação para ajustar a sua rota. Não fica se martirizando por causa dos erros que você comete. Os erros são cometidos desde o início da humanidade. Por que você seria um ser divino que estaria à prova de cometer erros? A sua obrigação então é entender que você não é definido pelos seus erros, mas pelas atitudes que você toma a partir dos erros que você comete, porque é isso que vai gradativamente moldar o seu futuro. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender algumas atitudes que você pode fazer para melhorar a sua vida, melhorar a sua trajetória em busca de um futuro melhor, peço encarecidamente que você curta esse vídeo, que você se inscreva no meu canal para que eu possa continuar produzindo vídeos gratuitamente para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.